Olá, este é o Conexão Futura na tela do canal Futura e você confere também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, um dos pilares do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda ambiental criada pela ONU, é o consumo consciente. Tanto que o dia 15 de outubro é a data oficial para esse alerta. E também para chamar a atenção para esse assunto que é tão importante, o Instituto Acatu, em parceria com a rede Educare, promove em São Paulo a exposição Reciclos, a arte da reinvenção. E quem conta mais detalhes é a Gabriela Yamaguchi, que é gerente de comunicação do Instituto Acatu. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, é um prazer conversar com você aqui no Conexão Futura. Gabriela, o que compreende então a exposição Reciclos? O que o público pode encontrar? Olha, Larissa, a Reciclos, eu estou aqui com o catálogo bonitinho para mostrar para vocês, é um desafio. Foi um desafio que 13 artistas, grafiteiros, artistas urbanos, pessoas que são engajadas de alguma maneira, até com a causa já da questão dos resíduos, tiveram para solucionar um novo olhar para tudo que a gente descarta, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de consumo consciente, é o ciclo completo, de onde vem e para onde vai tudo que a gente consome. Então, esses 13 artistas olharam cada um desses materiais e trouxeram obras, criaram, né, as suas obras a partir desses resíduos. E a gente do Instituto Acatu trouxe o quê? Informações para que as pessoas que conhecessem essas obras pudessem saber também o que elas podem fazer na prática para melhorar a questão da destinação de resíduos no nosso país. Agora, Gabriela, enquanto você responde a minha pergunta, a gente está exibindo algumas imagens da exposição e a gente percebe que são muitos materiais, né? A gente tem alumínio, papel, cartolina. Então, quais são os materiais em destaque que os artistas trabalharam para essa mostra? Acho que a gente tem que contar um pouquinho de cada um, como você disse, são muitos materiais. Começando pela história do alumínio, que a gente é um país que tem a gente é um país campeão na reciclagem das latinhas de alumínio. Até a Novelis, que é a empresa que nos ajudou a colocar essa exposição de pé, ela é uma das empresas super engajadas nessa reciclagem. Essa história de sucesso da reciclagem das latinhas de alumínio trouxe como convidado o Bispo Catador, né? Foi o artista que fez até a obra, mostrando justamente o carrinho, aquele carro que faz a coleta, né, desse resíduo, o quanto foi importante para a história de sucesso da reciclagem de alumínio no país, a gente ter a participação dos catadores. Esse olhar super importante sobre o papel de cada um, né, dos catadores, das cooperativas, se estende para a gente, né, a gente consumidor, a gente cidadão. Aí a gente tem aí a obra, por exemplo, do Alexandre Orion, que ele catou mais de 20 mil bitucas de cigarro para fazer a obra dele, que se chama Vergonha na Cara, porque ele, como ele mesmo contou, também é um fumante, e começou a prestar atenção nesse desafio de, puxa, não tem que jogar a bituca de cigarro no chão. A gente sabe que quando a gente coloca essa bituca no chão, pode durar até 5 anos para essa bituca se continuar para reciclagem. Bituca de cigarro pode virar papel, plástico e outros materiais. Gabriela, a gente teve um probleminha. A gente teve um probleminha no seu áudio. Quanto tempo leva uma bituca de cigarro? 5 anos quando ele é jogado no asfalto. É muito tempo. É muito tempo, realmente. Agora, que outros artistas também participaram da mostra? A mostra teve a curadoria do Mundano, que é um artista, grafiteiro, ativista, que tem um projeto muito legal chamado Pimp My Carroça, que fez a seleção desses artistas. Então, um outro exemplo de artista que está participando dessa exposição é a Suzui. Ela trabalhou com o vidro. E a gente pensa, puxa, mas o vidro ele é reciclável, mas a gente ainda não recicla o suficiente aqui no Brasil. A gente tem o desafio de aumentar essa reciclagem, de aproveitar mais o vidro, que é 100% reciclável e pode muitas vezes ser usado para outros fins, ou seja, pode ser
reutilizável. A gente tem um outro artista muito legal que participou também dessa obra, dessa exposição, que é o Thiago Bender. O que o Bender trabalhou? Aquelas embalagens plásticas de produtos de limpeza e que a gente olha assim e não dá muita bola. Ele transformou essas embalagens de produtos de limpeza em pássaros lindos, da tampinha do produto até a embalagem completa dessa embalagem, né, desse produto. E trazendo esse novo olhar, de fato, que pode trazer beleza, pode trazer uma nova função para essa embalagem. A gente mostrou algumas imagens dessas obras dos pássaros, são realmente muito bonitas, assim. Lembra um pouco a cultura oriental, realmente, né? Aqueles pássaros japoneses, é muito, muito bacana. Agora, você tocou num assunto interessante, Gabriela, que é a questão, a gente está colocando aí na tela de novo os pássaros, realmente, muitas cores, são muito bonitos. Esse é um trabalho realmente muito bonito. A gente está mostrando aí em detalhe mais um pássaro também desse artista tão bacana. Agora, Gabriela, você tocou num assunto da reciclagem, né? E a separação do lixo orgânico e do material que pode sim ser reciclado ou até mesmo reaproveitado na própria casa. Você acha que nós, brasileiros, estamos nos preparando mais para isso? Você percebe que isso já vem sendo um hábito? Por exemplo, os condomínios já têm colocado os lixos específicos, dividido pelas cores. Você acha que nós estamos trazendo isso, fazendo com que isso seja parte realmente da nossa cultura, ou a gente ainda precisa caminhar muito? A gente melhorou, Larissa, mas a gente falta muito ainda. A gente viu para cada um desses materiais, vidro, plástico, a madeira, sucata de carro, os entulhos de construção. Cada um desses materiais, a gente ainda está muito longe de estar com bons índices de reciclagem e destinação. E mais do que isso, apesar de a gente estar vendo muito mais condomínios, empresas se engajando de fato em fazer a destinação correta dos seus resíduos, a gente tem um desafio que é o seguinte: reciclar é importantíssimo, mas não é o suficiente. É isso que a exposição também traz para o debate. A gente precisa, antes de mais nada, começar a ter ações para reduzir a produção de resíduos de lixo que a gente produz. A gente tem que diminuir essa quantidade de resíduos que a gente produz. E nesse capítulo a gente ainda está muito no comecinho. A gente tem que começar a falar mais sobre produtos que usem mais refis, sobre a reutilização de produtos, sobre a gente não ter tanta obsolescência programada de produtos eletroeletrônicos, por exemplo, que também é um dos temas de obras da exposição, porque a gente está descartando muita coisa em um volume muito grande. Acabou de sair a última pesquisa da Abrelp a respeito do volume de lixo do Brasil, de resíduos do Brasil. Por mais uma vez, a gente, apesar da crise, né, com tudo que está acontecendo no país, o volume de resíduos produzidos no país aumentou. Agora, então, uma forma, então, para a gente diminuir essa produção de resíduos de lixo é o consumo consciente, né, Gabriela? Que é aí a inspiração para essa exposição Reciclos, que é, inclusive, o objetivo número 12 aí dos objetivos do milênio estipulados pela ONU. A gente já está encerrando aí a nossa conversa, mas eu queria a sua opinião. Como é que a gente pode, então, estimular esse consumo mais consciente? Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, a gente precisa otimizar também o nosso tempo para não pegar tanta sacola plástica. Como é que a gente pode organizar a nossa vida para ter, então, um consumo mais consciente no nosso dia a dia? Primeira coisa é a gente reduzir o que a gente compra por meio do planejamento. Muitas vezes, né, a gente pode ter uma latinha que pode ser reaproveitada de alumínio com um produto que é um refil, e a gente fazendo essa compra mais consciente, por exemplo, a gente consegue reduzir o número de resíduos produzidos. A gente pode aproveitar uma embalagem de geleia e fazer um vaso super bonito. A gente pode ter produtos que sejam mais duráveis e não descartáveis e reutilizar várias vezes. Ou seja, com pequenas ações ao longo do nosso dia a dia, recusando tantas coisas descartáveis. Sacola descartável não existe, a gente tem tanta sacola durável, de pano, de estopa, tantas opções. No Exatamente. nosso dia a dia, né? Cada um de nós pode fazer.
Em relação a essas questões de decoração que você mostrou aí, do local onde você está, não sei se é a sua casa, mas a gente encontra, Gabriela, na internet muitas dicas também para isso. Acho que a internet pode contribuir muito, né, para a gente ter ideias de como reutilizar essas embalagens. Gabriela, eu preciso encerrar, mas antes eu queria então que você desse aí o serviço da exposição para quem está em São Paulo, o público, onde o público confere então as obras da Reciclos. Todo mundo pode conferir durante o mês do consumo consciente, que é este mês de outubro, até dia 30 de outubro, no Shopping Vila Lobos. A exposição Reciclos está no segundo andar, no segundo piso. Logo depois, a exposição vai para Pindamonhangaba, né, que é a cidade onde fica a Novelis. A gente vai levar a exposição para lá por mais um mês. E depois ela vai para Salvador, e todo mundo em Salvador também vai poder conhecer todas as obras. Mais informações podem ser acessadas no site do Instituto Acatu, que é o www.acatu.org.br. Muito bacana, Gabriela, muito obrigada pela sua conversa com a gente hoje. E aí eu agradeço sempre a participação do Instituto Acatu com a gente aqui no Conexão Futura. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Eu vou tirar a imagem, então, da Gabriela aqui da nossa tela para mostrar, então, o site do Instituto Acatu. Tá aí para você, vamos colocar aí na tela, Instituto Acatu, acatu.org.br. Você vai encontrar muito material sobre consumo consciente, sustentabilidade, geração de resíduos, de lixo. Tem outras dicas culturais também que envolvem aí a questão da sustentabilidade. Tem uma agenda muito bacana aqui de eventos, né? Tem notícias também sobre esse tema que é tão importante, né? O consumo consciente, como a gente disse aí, muito importante para que a gente tenha uma cidade mais sustentável, um país e, por que não, um planeta mais sustentável. E vou mostrar também o site da Reciclos, que é a exposição, como diz aí, vai reciclar o seu olhar. Ela está em cartaz em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, até o dia 30 de outubro. Bom, e depois dessa dica, a gente volta já já com Conexão Futura para falar sobre cuidados paliativos, que é uma área da medicina que trabalha com pacientes e familiares que estão aí diante de doenças terminais que vão caminhando aí para o fim da vida. E você, claro, não pode perder esse bate-papo. A gente volta já já.